Hey everybody, eu sou o VD e esse é um novo review do VD e hoje eu vou falar pra vocês sobre Air Gear. Air Gear é um mangá do gênero ação, ficção científica, ecchi, esporte, comédia e shonen. Ele tem 358 capítulos, divididos em 37 volumes. Aproveitando que eu tô numa onda de ler mangá recentemente, eu queria falar sobre Air Gear por causa que é um mangá que eu queria muito ler, né? Eu ouvia falar muito desse mangá quando eu era mais novo, né? Eu nunca cheguei a ler ele ou assistir o anime e tal, mas eu comecei a ter interesse em Air Gear quando eu comecei a me interessar mais em Jet Set Radio e Bomb Rush Cyberpunk. E infelizmente eu não tenho esse mangá completo aqui comigo, né? Eu queria ter comprado ele, né, por causa que ele lançou aqui no Brasil e tudo, mas infelizmente eu não achei. Então eu acabei tendo que ler pela internet mesmo. E depois de ler Air Gear, eu posso falar pra vocês que esse mangá é realmente muito bom e divertido. Tipo, ele tem alguns problemas, né, não vou mentir não, mas eu ainda o adorei demais do começo ao fim. A história se passa em um mundo onde existem patins motorizados conhecidos como Air Tracks, ou ATs, que são usados por grupos de adolescentes conhecidos como Storm Riders, para competirem entre si, apostando seus territórios ou partes de seus ATs, todos com o objetivo de se tornarem o maior grupo de Storm Riders. Itsuki Minami, conhecido também como Ikki por seus amigos, é um jovem líder de gangue que vive com as irmãs Noyamano. E após ser vencido e humilhado por um grupo de Storm Riders, ele descobre que as irmãs Noyamano são parte do grupo Sleeping Forest e elas dão para Ikki um par de Air Tracks, o introduzindo ao mundo dos Storm Riders. A história de Air Gear no começo é bem simples, né? Sendo meio absurda em algumas áreas, só que nada muito uau, bizarro, estranho, né? Só que preciso avisar que com o tempo Air Gear fica bem mais maluco, introduzindo alguns aspectos mais de ficção científica e tal. Muita gente não gostou disso, né? Muita gente não gosta disso e tal em Air Gear, mas eu gostei, pra falar a verdade, né? Eu entendo porque as pessoas não gostam, só que ainda assim eu gostei, eu me diverti bastante lendo esse mangá e tal, né? E também eu queria falar com vocês sobre isso, né? Tipo, vai ficar absurdo depois, tá? Você acha que começa ok, de boa, normal, mas vai ficar muito absurdo depois, umas horas, tá? Falando sobre os personagens desse mangá, eu acho que a maioria deles foi bem gostável e tudo, né? Mas alguns podem ser meio divisivos, né? Porque o Onigiri, por exemplo, ou então a professora lá do Ikki, né, a Tonchan. E tipo, esse mangá foi feito em outra época, né, eu consigo relevar essas coisas e tudo, só que eu também entendo que não consegue. E pra falar a verdade, eu só não gostei mesmo de 7 personagens dessa obra toda. E considerando que o elenco desse mangá é bem grandinho, né, eu acho que isso foi bem impressionante. E eu não posso falar muito dos personagens que eu não gostei, por causa que eles são todos spoilers, né. Só que eu vou dar um mini spoiler aqui, né. Os vilões desse mangá, né, os vilões finais e tudo, são bem legais, né, e bem interessantes. Falando agora sobre a arte desse mangá é fantástica. O Great é um artista incrível, ele nunca erra quando ele vai desenhar, é impressionante. No começo de Air Gear, ela já era muito bonita a arte, né? Tipo, no volume 1 já tinha umas artes muito incríveis, bem bonitas, bem feitas e tal. Só melhora com o tempo. É impressionante, já começa um 9 de 10 da arte, lá pro final tá tipo 20, cara. É impressionante de lindo aquelas artes. Eu também gosto muito de como o Great desenha algumas cenas, né? Em que os personagens fazem umas caretas muito engraçadas, né? O que só ajuda na comédia. Falando um pouquinho também das lutas e das partidas de Air Tracks, eu acho que elas são boas, né? As partidas são interessantes, só que ao mesmo tempo elas começam a ter menos foco comparado com as lutas mesmo, né? E as lutas desse mangá são bem malucas e divertidas de ler também, viu? Eu acho que eu não tô exagerando quando eu falo que Air Gear tem algumas das lutas mais legais que eu já vi no mangá shonen. Porém, teve umas horas que eu estranhei um pouquinho, em que algumas partidas entre Storm Riders acabam sendo meio rápidas demais, né? Isso não rola tanto, só que sempre que acontecia eu estranhava um pouco, porque parecia algo que ia ter mais ênfase no mangá, mas acaba sendo meio jogado pra escanteio umas horas, né? E agora fica aquela pergunta, eu recomendo Air Gear pra vocês? E olha, depende, porque tipo, eu adorei esse mangá, né, tipo, eu sem dúvida nenhuma recomendaria ele pra alguém que gosta de shonen, gosta de exagero, gosta de Jet Set Radio e Bomb Rush Cyberpunk e tem tolerância a ecchi, né. Esse é o problema que eu queria falar, né, o ecchi. Se você não gosta de ecchi, não gosta mesmo, então acho que Air Gear não vai ser pra você mesmo, né, porque ele tem várias horas que tem fanservice e eu sei que isso incomoda muitas pessoas, né. Eu consigo relevar, mas sabe, muita gente que não consegue, e eu não culpo vocês também, sabe? Tem umas horas que até eu fico tipo, deixa eu ver a história, deixa eu ver a porrada, para com isso, sabe? Se você consegue relevar ecchi e quer ler um shonen doido pra caramba e bem divertido, eu consigo recomendar Air Gear sim, né? Do começo ao fim eu tava me divertindo lendo esse mangá e tudo. Ele tem um ótimo ritmo também, e eu nunca fiquei entediado enquanto eu tava lendo. Mesmo que tenha seus defeitos, ainda assim, eles não me incomodaram muito, pra ser sincero. Se você está na dúvida se você vai ler o mangá inteiro, eu recomendaria ler até o capítulo 77, que é o final do primeiro arco grande do mangá. Se você
você gostar do que você leu e quer ver mais, então continua sem problema nenhum. Mas se você não conseguir chegar nem até esse capítulo, é melhor dropar o mangá mesmo. E considerando tudo que eu falei sobre Air Gear, a minha nota pra ele é 10 de 10. Eu sei que parece uma nota meio alta pra um mangá que é mais eti do que shonen e tal, né? Só que, sabe, eu gostei muito desse mangá, cara. Eu achei bem divertido e tal, eu consigo relevar o eti. Eu me diverti bastante lendo esse mangá. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então, por favor, clique em gostei. E continuem ligados aqui no canal para mais reviews do VD. E é isso aí, valeu, falou e até mais.